Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre O Diabo no Tribunal, documentário original Netflix que aborda a primeira e única vez que uma possessão demoníaca foi utilizada como argumento de defesa em um tribunal norte-americano. E possivelmente para muitos fãs de terror, essa história não é novidade. Afinal, ela foi adaptada em Invocação do Mal 3, no qual acompanhamos os esforços de Ed e Lorraine Warren em um de seus maiores casos de possessão demoníaca. E eu destaco aqui nesse comecinho de vídeo que não pretendo trazer grandes informações, grandes detalhes dessa produção, afinal, há algumas revelações inéditas no documentário e eu acho bem bacana quem assiste acabar descobrindo por conta própria. Então, antes de partir para a minha análise, já deixo aqueles velhos lembretes. Não esquece o like agora no comecinho e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dito isso, bora de conteúdo! Bem, pessoal, para quem não assistiu Invocação do Mal 3 ou sequer conhece essa história abordada nesse documentário, deixa comigo, eu faço um rápido resuminho para vocês aqui. O julgamento de Earl Cheyenne Johnson fez história nos Estados Unidos e é mais conhecido como o caso O Diabo Me Fez Fazer. E basicamente, em 1981, esse homem esfaqueou um amigo e locatário do apartamento em que morava com a namorada, mas alegou que estava possuído por um demônio durante o ato e por isso não poderia ser julgado como culpado, visto que ele não cometeu o crime e sequer tem lembranças do episódio. E apesar de parecer que em um primeiro momento ele estava dando uma de doido, tentando se livrar da culpa, a história que se popularizou acerca desse caso parece indicar o contrário. E para a gente compreender toda a complexidade dessa história, a gente tem que voltar alguns meses atrás, quando o cunhadinho dele, de apenas 11 anos, estava aparentemente possuído. O menino se chamava David Glatzel e contou com a ajuda do famoso casal de investigadores paranormais. E ele até mesmo passou por um ritual de exorcismo para expulsar o demônio que habitava o corpo dele. E supostamente foi durante esse momento, durante o ritual, em que o demônio saiu do corpo do menino e entrou no corpo do Earl. E essa transição de corpos aí aconteceu porque o Earl estava desesperado para ajudar a criança e com isso acabou acidentalmente desafiando um demônio, o que lhe custaria muito caro posteriormente, já que meses após esse episódio, o demônio saiu de vez do corpo da criança do David, mas continuou na mira do Earl, o que acabou resultando no assassinato de Alan Bono. Ele tentou defender, juntamente com um advogado que acreditou na palavra dele, a tese de que ele estava possuído durante o momento que deu 4 facadas no Alan. Mas existe um motivo para essa ser a primeira e única vez que uma possessão demoníaca acabou servindo como argumento em um tribunal. Afinal, ela foi rejeitada pelo juiz do caso e o Earl foi julgado por homicídio culposo e posteriormente declarado culpado. E, em resumo, o documentário O Diabo no Tribunal relata exatamente todos esses eventos numa ordem cronológica e traz relatos de várias pessoas essenciais envolvidas neste caso. O próprio Earl, que já está em liberdade há décadas, o David e seus irmãos, assim como profissionais que se envolveram com o crime, e até mesmo o neto dos Warren. E esses relatos ditam o ritmo e a qualidade da narrativa da produção. Afinal, ela é super bem montada e realmente prende muito quem assiste. O doc tem apenas 1h20, mas o negócio é bom, viu, gente? E consegue fazer um 360 nessa complexa história. E o que mais me interessou nele é que ele consegue criar camadas interessantes. Por exemplo, em um primeiro momento, ele mergulha de cabeça no dramalhão que a família do David viveu durante a tal possessão dele. E ter o relato da versão desse sujeito no doc faz toda a diferença. Inclusive, temos gravações em áudio e fotografias
dessa época, o que eleva ainda mais a atenção dessa história. Como fã de terror, eu realmente fiquei muito envolvida com a narrativa apresentada e adorei que eles reconstruíram cenas a partir das gravações em áudio, o que passa para a gente a sensação de estar assistindo uma ficção e não apenas um doc. No entanto, conforme a narrativa evolui, aparecem alguns argumentos que mudam drasticamente a nossa percepção da possessão do David e, por consequência, a do Earn. Isso porque existem relatos importantes que contradizem as duas versões, tanto a do David quanto a do Earn. E um fato que me incomodou logo de comecinho e eu achei bem estranha e posteriormente é debatida no doc é que a suposta possessão do Earn demorou meses para acontecer após a transferência do capiroto do demônio do David para ele. Ok, o doc consegue justificar essa lentidão aí para o demônio agir no corpo do jovem, mas mesmo assim, gente, ainda não fica muito claro como que foi possível o Earn ter sido possuído apenas por uma noite. É muito estranho o fato do Earn não ter passado por um ritual de exorcismo e muito menos apresentar sinais que ainda poderia estar possuído. Ou seja, aparentemente o demônio esperou até o momento certo para possuir o Earn e decidir esfaquear uma pessoa aleatória, que na verdade nem foi tão aleatória assim. Estranho, suspeito. Enfim, existem vários relatos se contradizendo nesse documentário que acabam influenciando e dividindo a opinião de quem assiste. Contudo, essa abordagem narrativa funciona super bem e o documentário acaba somente funcionando mesmo porque ele traz essa dualidade, ou melhor, esse equilíbrio de argumentos. Algo que também me chamou muita atenção e me deixou um tanto chocada são os pontos apresentados por um membro da família do David acerca do papel do Ed e da Lorraine neste caso, e como eles contribuíram intencionalmente para a cobertura midiática dele, ou seja, intencionalmente os investigadores paranormais tentaram lucrar em cima do caso. E eu já aviso que essa parte é um tanto surpreendente e decepcionante para os fãs de Invocação do Mal. E em linhas gerais, O Diabo no Tribunal pode ser um tantinho repetitivo para quem já assistiu o terceiro filme dessa franquia, mas ainda assim cumpre muito bem o seu propósito de cobrir todo o caso. Gostei bastante dele, apesar de não ser um documentário que realmente vai mudar a opinião formada de muitos sobre a existência do bem e do mal. E aí, você já assistiu a produção? O que achou? Me conta aqui nos comentários e também me conta, você gosta do universo de Invocação do Mal? E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, hein? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, não perde tempo. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!